estar aqui presente, porque desde logo sinto-me em casa, sou, como foi dito, docente da Universidade do Minho. Eu não, naturalmente, manifestar desde já, e esse é o grande motivo da minha presença, o facto da Câmara Municipal de Braga, que represento, se associar a esta comemoração, a esta efeméride de 25 anos do Centro de Computação Gráfica, desde logo manifestando quanto nós tiramos, nós, comunidade, tiramos partido e expectamos de um centro desta natureza, um centro de transferência de conhecimento, uma área de interface entre a universidade e a comunidade, as empresas, as associações, os cidadãos, por todo o potencial que desde logo apresenta. Portanto, a Câmara Municipal de Braga não podia deixar de estar presente para felicitar, associar-se e, naturalmente, disponibilizar-se para todo o tipo de projetos que não só estão em curso, e eu aí darei algum lamiré sobre o que é que consistem esses projetos, mas também a expectativa que temos de poder aprofundar e desenvolver essa cooperação. Eu não vou fazer propriamente uma comunicação, porque, evidentemente, não seria tão pertinente, nem teria tanto cabimento, porque não vos vim a apresentar nada de inteiramente novo, mais a mais num centro desta natureza. Agora, venho, e acho que isso é útil, através do meu testemunho, como já ficou aqui expresso, por ser um docente universitário que assume um cargo de natureza autárquica. É mais comum os docentes universitários assumirem cargos políticos de nível da administração central ou da estrutura nacional ou internacional que decorre da representação de Portugal. Autárquica há menos, mas existem alguns exemplos e eu julgo que é uma área que, podendo, enfim, não vou fazer propriamente o apelo deste tipo de participação, porque tem também as suas idiosincrasias, os seus particularismos, mas o meu testemunho pode ajudar, de facto, a potenciar aquilo que é este aprofundamento desejável entre o CCG e, naturalmente, uma autarquia. E, falando em nome de Braga, de alguma maneira, o meu testemunho também é reprodutível para outras instituições do mesmo, digamos, nível não no sentido depreciativo, mas porque, de facto, Braga, por um lado, exprime uma natureza muito antiga do modo público de nos organizarmos, não tem a densidade, a massa crítica que tem as áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto, também não corresponde à própria natureza de funcionamento de muitos dos concelhos mais pequenos do país, e esta média dimensão, ou esta dimensão intermediária, e muito particularmente para a questão da mobilidade urbana sustentável, é fundamental para compreendermos desde logo este fenómeno. E a primeira questão que eu queria desde logo salientar é que a Câmara de Braga criou um pelouro de relação com as universidades. Da mesma maneira que tão legitimamente as universidades, que têm, como o próprio nome diz, uma propensão para se interligarem a nível global e multissectorialmente com os mais diferentes stakeholders, agentes e players de todo o tipo de intervenção que uma universidade naturalmente vai buscar, porque a universidade, à partida, reúne tudo, reúne toda a constelação de saberes. Da mesma maneira, também, eu diria que uma Câmara Municipal com uma dimensão como a de Braga ou como a de Guimarães tem massa crítica para poder ter uma dimensão universal dos multissectores que correspondem à nossa comunidade. Ou seja, eu, quando cheguei à Câmara Municipal de Braga, encontrei um tipo de organização que, em alguns aspectos, era equiparável ou semelhante, não vou dizer a um centro de investigação propriamente dito, mas poderia dizer que uma divisão de planeamento e ordenamento tem a mesma dimensão interdisciplinar ou multidisciplinar que lhe dá um potencial prospectivo de conhecimento, mas eu também diria de domínio e de acesso logístico à informação, que é muito interessante e que nem sempre está devidamente aproveitado e apreendido até pelas próprias universidades. Portanto, o Presidente da Câmara de Braga, ao criar um pelouro de relacionamento com as universidades, também potenciou aquilo que
mimetizando, diríamos assim, um pouco o que a Universidade faz, também há na pretensão da comunidade se interrelacionar, desde logo com mais universidades. E não só universidades a nível nacional, como a nível internacional. E é isso que, de facto, Braga tem vindo a fazer, tem tido uma aposta muito determinante na questão da internacionalização, mas numa internacionalização que, obviamente, tem como pilar estratégico o conhecimento. E é o conhecimento que, de alguma maneira, nos une, nos faz encontrar hoje nesta celebração, desde logo por alguns projetos que estão em curso, mas porque, de facto, nós temos uma necessidade também, dentro da própria autarquia, que vai muito mais para além daquilo que eram os tradicionais pontos de referência que uma autarquia interagia com a universidade e que, basicamente, e todos sabem disso, se circunscrevia muito ao domínio da engenharia, mormente a engenharia civil e outro tipo de engenharias mais relacionadas com essa dimensão material, com essa dimensão física do território e que hoje eu posso dizer que tem um potencial de extensão a todos os níveis e, portanto, dependerá da criatividade, da capacidade de iniciativa e do próprio empreendedorismo, não só das empresas propriamente ditas, quer também destes centros de transferência de tecnologia, quer das próprias universidades, em potenciar toda esta integração que, de alguma maneira, ficou aqui muito bem demonstrada nas intervenções anteriores. O potencial de informação que uma Câmara Municipal tem é, diria, ainda que não imediatamente utilizável, a de um verdadeiro Big Data. Portanto, o universo multissectorial de intervenção de uma autarquia. E no caso de Braga, toda a constelação das empresas municipais, que vai desde os transportes urbanos, até ao espetáculo, teatro-circo, até à habitação social, passando inclusivamente pelo saneamento, abastecimento de água, tratamento de resíduos efluentes, desde logo em termos de potencial de informação, só para citar o domínio do abastecimento de água, é talvez um dos chamemos de layers, que mais disseminado no território, onde cada ponto de água, cada torneira, digamos assim, dá uma distribuição de informação no território que é de uma resolução, diria, incomparável, permite, de facto, mais do que a dimensão da racionalização, da eficiência e da eficácia dos objetivos e das finalidades que temos, pensar também num desenvolvimento que aqui já foi sendo pontuado. Eu retive na última comunicação do Emanuel, salvo eu, não é? Não me enganei no nome, muito pertinentemente falou da questão da privacidade e da aceitação pública, porque, evidentemente, esses são dois desígnios pelos quais nós também percebemos que esse simples inovação tecnológica, a ferramenta não é suficiente para produzir a transformação, porque, enfim, não vou valorizar no contexto, mas todos estão perfeitamente conscientes de que a questão da devassa da informação individual tem implicações não só de natureza obviamente da intimidade das pessoas, dos seus estilos de vida, mas fundamentalmente da questão da liberdade, não é? E esse é um dos aspectos que também não podemos deixar de equacionar na própria dimensão do ponto seguinte, que é a adesão depois aos processos, porque as pessoas, pela sua própria natureza criativa e individual, não são, se em potência aderem às coisas de um modo massificado, também individualmente vão reagindo e podem boicotar muitas dessas, boicotar até num ponto de vista determinado, mas da simples perspectiva da não adesão, fazer curar uma solução que do ponto de vista mecânico estava perfeitamente adequada. Bom, eu não queria, essa também é uma tendência um pouco de formação, entrar por domínios de reflexão que me parecem de qualquer maneira, todavia, extremamente pertinentes, desde logo, e pegando só neste título da mobilidade urbana sustentável que, de um modo imediato, nos tem unido neste projeto que está em curso, do Build, e que eu referiria só 2 ou 3 ideias-chave, é, desde logo,
este diferencial que nós temos, e eu acho que se aplica a todos os setores, entre dois tipos de cumprimento que nós estamos obrigados a atingir, que é um domínio, por um lado, eu chamaria de cumprimento da modernidade, que ainda não está completamente resolvido. É verdade que temos 90% de cobertura, ou praticamente 100% de cobertura de saneamento, de eletricidade, de abastecimento de água, como ainda há bem poucas décadas é um facto bem próximo, mas ainda não era possível de ter. Mas temos, de facto, uma rede de autoestradas que também não tem comparabilidade nenhuma com a realidade de há 50 anos atrás, mas não temos ainda, todavia, todo o sistema, eu diria, clássico, completo, para poder, inclusivamente, evitar disfunções, atritos, que exigem uma resolução imediata, ou pelo menos a curto prazo. Ainda há bocado estava a ver os números que o Carlos Neves tinha dito, e só para fazer uma comparação, nós temos um nó incompleto rodoviário a norte da cidade de Braga, onde se registram 88 mil veículos diários, portanto, ou seja, mais de metade do que é registado, por exemplo, na ponte 25 de Abril em Lisboa. E Lisboa é Lisboa e Braga é Braga, não é? E só por aqui podemos apreciar um tipo de problema que tem uma dramaticidade de resolução para a qual depois também, ao mesmo tempo, não temos recursos, nem temos, digamos, perspectivas de resolução a curto e médio prazo, no mínimo. Até porque a própria solução já nem dependerá da própria autonomia municipal, mas já de uma concertação cada vez mais entendível ao nível supramunicipal. Enfim, nós não temos regiões, mas pelo menos com um forte protagonismo da administração central. Por outro lado, estamos obrigados a cumprir objetos de pós-modernidade, porque evidentemente não estamos privados de nos desenvolver, de sonharmos e de valorizarmos aquilo que os próprios meios tecnológicos já nos oferecem. E muitas vezes eu diria que o grande problema está em conciliar estas duas coisas, que é ter que acabar ainda, nós rodoviários, ter que fazer túneis, ter que fazer viadutos ou complementar tramos finais de autoestrada, ao mesmo tempo que temos que introduzir dispositivos do domínio das smart cities ou das intelligent cities de racionalização de comutação mais simples e que, evidentemente, não são passíveis de satisfazer completamente os resultados, porque ainda não resolvemos alguns problemas básicos. E é um pouco neste diferencial, eu diria, de objetivos que também temos que procurar soluções e desenvolver a nossa imaginação e criatividade para poder fazer conciliar aquilo, pronto, que eu diria que, num certo sentido, e perdoem-me o jargão, terá que ser uma espécie de mobilidade tática, ou seja, temos que ser capazes de encontrar soluções tecnológicas que possam ser localmente aplicadas e que, pela sua exemplaridade e eficácia, sejam passíveis de contagiar e de alargar ao resto, por exemplo, no caso concreto da cidade. E eu, a propósito desta referência, queria naturalmente salientar os projetos que neste momento estão em curso entre o CCG, ou antes da qual o CCG faz parte, não só, e outras entidades com a Câmara de Braga, e naturalmente também salientarei quais são, desde logo o projeto da bilhética integrada do território no âmbito do quadrilátero urbano, o sistema de gestão de tráfego com informação em tempo real e o BUILD, os laboratórios urbanos para a descarbonização, que têm várias ramificações, vários protagonistas e intervenientes, mas que basicamente, e neste contexto, são sobretudo aqueles que merecem ser salientados. Desde logo começava pela questão do projeto da bilhética integrada no território do quadrilátero urbano, e para salientar sobretudo o mote desta dimensão que necessariamente cada vez tem que ser mais transversal ao nível do território. Portanto, a unidade circunscricional do município e particularmente no domínio
da mobilidade e, mais particularmente, nos transportes, não é passível de ser admissível ao nível da escala do município. Portanto, temos a Universidade do Minho, um centro de tecnologia como este, tem cada vez mais demonstrar essa capacidade de afirmação, de oferta, de capacidade não só de resolução de problemas, mas de ideias que têm também previamente que ser debatidas para poderem ser apreendidas e que possam naturalmente valorizar sinergias que felizmente vamos conseguindo. Não concretamente, já agora dou o exemplo, não concretamente no envolvimento do CCG, mas, por exemplo, neste momento a Câmara Municipal de Braga e de Guimarães, que são conhecidas, enfim, por representarem duas comunidades muito vivas e dinâmicas, com expressões de rivalidade e também de complementaridade, que são muito vivas, estão neste momento a desenvolver um projeto pioneiro ao nível do ordenamento do território, que será a primeira aplicação em Portugal de um plano intermunicipal, centrado noutras valências que passam mais pela questão da paisagem, do setor florestal e do património, mas que tem até a particularidade de transgredir para além transgredir entre aspas, não seja mal interpretado, para além da lógica administrativa das CIMs. E, portanto, vai juntar também num projeto comum. E isso é muito importante e eu julgo que todos beneficiaremos disso no sentido de melhorar estas sinergias e estas complementaridades que realmente dispomos. Porque, desde logo, a mobilidade é, por natureza, eu diria, uma das temáticas da própria atividade autárquica das mais suscetíveis de ser abordada de um modo sistémico, mais do que outras que pontualmente são mais resolúveis. A questão do sistema de gestão de tráfego com a informação em tempo real é, de facto, um dos domínios onde nós pensamos, e aqui o CCG tem um papel determinante no modo como também esta informação vai ser integrada a partir dos centros de produção e também de tratamento da informação, mas também com a divulgação que vai ser dada ao público e com a capacidade do cidadão em geral poder interagir com esses, chamamos de painéis, esses ecrãs de comunicação, facilitando para lá do que, por exemplo, do mais vulgarmente hoje perspectivado, que é o telemóvel, poder também, num contacto visual e direto e ao vivo, que nunca será substituído, pelo menos enquanto tivermos uma dimensão física, como um elemento também racionalizador e que virá certamente melhorar as nossas condições de vida na nossa cidade. Eu não vou, de facto, como eu disse, não vim aqui apresentar nenhuma comunicação, vim trazer esse simbolismo da nossa presença, o simbólico, e também foi aqui referido, é mais importante do que muitas vezes parece, porque é a partir do simbólico que nós também emotivamente aderimos ou rejeitamos os projetos, e nesse sentido, se não preservarmos, digamos, o valor, sobretudo comunicacional, do simbólico, também não temos a certeza, de facto, do sucesso dos nossos produtos. De qualquer maneira, não deixa de ser exemplar este projeto do BUILD, enfim, que já referi, dos laboratórios urbanos para a descarbonização, não só porque, obviamente, ele envolve o Centro de Computação Gráfica, mas envolve todo um conjunto de instituições, desde logo a Universidade do Minho, por via de diversas subunidades orgânicas e de diversos departamentos, do qual eu gostaria também de salientar o CETAC, o Centro de Território, Ambiente e Construção, que aliás até suponho eu que é o autor da paternidade da designação, lá está o simbólico, que é muito importante e que dá uma ascendência particular, mas também e valorizando esta componente interdisciplinar e transdisciplinar, o SEX, ao nível dos processos de comunicação e de sociedade, no modo como, de facto, também são detectáveis os comportamentos dos cidadãos, das pessoas em mobilidade. Por exemplo, ainda há bocado, enfim, usando a metáfora da família, ela evidentemente esclarece e explica muito bem a possibilidade de interconectarmos uma data de variáveis, mas, por exemplo, Braga tem uma que é inegável, que é o problema da elevada sinistralidade
por via dos atropelamentos e que é uma variável que normalmente não integra muitos dos algoritmos que são equacionados. Desde logo, porque há aqui um problema de sociabilidade e de psicologia social, digamos assim, de ver um comportamento anacronicamente frequente de transgressão do excesso de velocidade dentro do espaço urbano. Isso faz com que tenhamos, infelizmente e dramaticamente, um número muito elevado de vítimas que, provocado por um efeito, diria, irracional, que terá respostas do ponto de vista da engenharia, não tenho dúvidas, e há, das medidas de atrito, etc., mas que também tem implicações de natureza social que precisam de ser e comportamental, precisam de ser escrutinadas, precisam de ser entendidas para poderem ser, de facto, debeladas. Também a componente e não podia deixar de dizer, da parceria do INL. O INL está connosco também desde da primeira hora e, portanto, é nesta diversidade de atores que as juntas de freguesia, portanto, que têm desde logo também uma relação muito direta com o cidadão, que permitem uma abordagem, no fundo, de um projeto que tem as suas partes canónicas, portanto, tem um conjunto de 9 bolseiros, tem dimensões de ensaio e de experimentação, por isso é que se chamam laboratórios vivos, que, se forem bem-sucedidos, elas serão replicáveis a outras áreas do município. E, naturalmente, desde logo, uma vantagem que eu valorizo entre todas, que é colocar investigadores, cidadãos, também jovens, porque a componente da participação das escolas é muito interessante, desde logo, e permitam-me, eu estaria aqui muito tempo a falar, mas, e tenho que terminar, eu vou já terminar, mas, por exemplo, dar como exemplo no âmbito deste processo, foi um processo que, digamos, também é importante referir, ganhámos num âmbito nacional onde havia 60 autarquias concorrentes e nós fomos, e o mérito é indiscutível de todos os participantes deste projeto, e o CCG também está de parabéns nisso, fomos um dos 12 eleitos com este financiamento significativo, até porque é inicial de €500 mil, mas que vai criar massa para desenvolvermos aquilo que pretendemos, também a partir da autarquia, e está em curso, a possibilidade não de termos um centro de investigação propriamente dito, na figura FCT, ou como um centro deste tipo, que foi feito a partir da universidade para a sociedade, chamemos-lhe assim, mas neste caso temos também a intenção, não para criar redundâncias, mas para valorizar também a própria formação dos nossos técnicos, também desenvolver atividade de desenvolvimento e produção de conhecimento a partir da autarquia, em estreita colaboração com as universidades e com os centros de transferência de tecnologia. Para terminar mesmo, só, e fica como exemplo tópico de como às vezes com coisas muito simples e com imaginação e criatividade se encontram soluções sem ter que empregar grandes recursos tecnológicos. O projeto School Bus, que é, no fundo, um sistema simples de sinalização de pontos intermodais numa cidade para recolha de transporte de estudantes que venham em viatura privada pelos seus pais e que depois, em conceito de canal, os levam à escola, não serve ou não serviu, porque isto por si não tinha nada de novo, mas não serviu para mostrar a debilidade do sistema de transportes escolares que temos em curso. Não serviu ou não serve para substituir o sistema de transporte escolar que a administração pública financia e apoia. Mas serviu, e aí é que está a originalidade da ideia, para esbater o problema de congestionamento de trânsito em segunda e terceira fila junto aos pontos onde a libertação e a recolha dos estudantes provocava congestionamentos de trânsito. Claro, ainda vai, estes processos também não são imediatos, mas que de um modo, pelo menos, enquanto não é possível resolver o problema da engenharia civil e jurídico do nó rodoviário,
esbater o problema do congestionamento de tráfego e contribuir um pouco mais para a fluidez que desejamos. E com este exemplo, por aqui me fico, desejando pelo menos outros 25 anos ao CCG, agradecer o vosso convite e, em nome da Câmara Municipal de Braga, manifestar a nossa disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu volto a fazer o desafio à plateia se tem alguma questão para colocar a um dos oradores deste painel ou ao professor Miguel Bandeira. Sim? Não. Pronto, é assim. Estão todos muito envergonhados, se calhar. Eu tinha tirado aqui uns apontamentos que até foi quando o engenheiro Carlos Neves... Como? Engenheiro não. Quando o Carlos Neves fez a sua apresentação, mas que se calhar de alguma forma também posso pedir a opinião do professor Miguel Bandeira, porque me parece, nem todas as apresentações, que há aqui interesses distintos sempre, não é? Ou seja, recordo-me das palavras que estavam na apresentação do Carlos Neves, que era, por um lado, temos os atores, temos os operadores, ou melhor, temos os cidadãos, temos os operadores e temos as cidades. E todos têm interesses diferentes, não é? E necessidades diferentes. Ou seja, e a questão que coloco é mesmo essa, ou seja, de que forma é que se conseguirá aqui chegar a um acordo de interesses, não é? É o melhor que me ocorre, efetivamente. Muito obrigado, doutora. Eu não queria dar uma resposta política, que é um pouco a tendência que temos para uma pergunta que é naturalmente aberta e de difícil resposta. Eu diria, por uma questão metódica, que nós temos todos interesses diferentes, enquanto, desde logo, seres individuais, mas também temos interesses comuns. E, portanto, é dentro das possibilidades de equilíbrio entre a competição, que também é saudável, porque a competição também suscita a inovação, que nós também temos que encontrar domínios de complementaridade. Por exemplo, eu quando há bocado dizia, pronto, enfim, a Câmara Municipal de Braga, aliás, não é única. A Câmara Municipal do Funchal tem mesmo um centro de investigação, mas tem porque precisava de o ter por causa das questões relacionadas com o mar, quando ainda não havia Universidade da Madeira. E, portanto, depois ficou. Mas é importante que, a partir, eu diria, de pontos de observação distintos, se proporcionem projetos, digamos, que já não podem ser tão, eu diria, disciplinares, mas têm que ser mais temáticos. Ou seja, é esta questão, por exemplo, que temos em cima da mesa. Mobilidade urbana sustentável. Nós estamos numa fase, de facto, ainda muito embrionária daquilo que é a nossa realidade face, não podemos ignorar, às determinantes europeias. Eu digo as determinantes europeias, não é porque a gente tenha perdido a soberania, mas de facto, como já repararam, aqueles mais atentos, todos os quadros comunitários, todos os grandes pacotes de financiamento, cada vez são mais unidirecionados. Aqueles primeiros quadros comunitários em que cada país, de alguma maneira, ia gerindo os seus fundos de acordo com as suas necessidades, hoje não é assim. Eu até posso dizer, não vou dar novidade nenhuma, nós temos uma espécie de tríade, que é a reabilitação urbana, isto pelo menos no 2020, a mobilidade sustentável associada à descarbonização, às questões ambientais e a questão da convergência social, naturalmente, porque esse é um problema inelutável e cada vez mais grave em setores como, por exemplo, da imigração, das etnias, etc. Mas a questão da mobilidade urbana ou não urbana, enfim, porque tudo já é um pouco urbano no contexto europeu, que temos pela frente, vai ser um vetor cada vez mais exigido, cada vez mais valorizado, pese a algumas inflexões políticas que às vezes a nível global dão sinais contrários. Há de facto outro tipo de resultados que nos demonstram que vale a pena investir no sentido aqui do projeto, do conhecimento nesse setor. E, por exemplo, desde logo até numa coisa que me merece
a mim do testemunho que posso dar alguma perplexidade, que é a vontade que, por exemplo, os nossos financiadores têm cada vez mais de medir os resultados. Pronto. E a questão de como é que se vai medir os resultados destes financiamentos que tivemos para aplicar mobilidade urbana sustentável, os algoritmos que vão integrar nisso, toda a gente diz que está tudo a trabalhar nisso, eu não sei, confesso a minha ignorância. Admito que alguns até estejam mais bem informados sobre isso. A União Europeia diz que o vai fazer e diz que vai ser cada vez mais exigente. Não basta dizer que retiramos 200 automóveis do centro e isso equivale a uma diminuição da taxa de dióxido, enfim, da questão do próprio tratamento do algoritmo, dos valores. Mas esse, por exemplo, também, não quer dizer que seja, vai ser um campo também de trabalho, porque desde logo também ele tem que ser verdadeiramente aferido. Faz-me lembrar o tempo em que começaram as sondagens de televisão, de espectadores, que nunca havia acerto entre o que cada equipa dizia, por motivos óbvios, não é? Curiosamente, até foi ontem, que os 3 canais se uniram agora para criar uma associação independente. Não, mas isto porque, de facto, esse processo também exige rigor e exige conhecimento, e eu tenho muita dúvida que muito dos valores que anda aí a ser equacionado seja tão sólido e tão sustentado para fazer determinações. A questão era complexa, não era? Era. Sim, muito a falar. Não, obrigado eu pela pergunta.